Olá, tudo bem? Eu me chamo Eduarda Pedroso e hoje eu vim trazer algumas reflexões para auxiliar no nosso desenvolvimento como pessoas, como profissionais, como existência. Bem, no dia a dia a gente busca estudar, se apropriar, entender tecnicamente de tantas coisas. E muitas vezes, se não cuida, nós esquecemos de compreender aquilo que é mais fundamental, que é a si mesmo. Afinal de contas, nós somos humanos. Então, nós precisamos entender profundamente como nós, seres humanos, funcionamos, a fim de que assim a gente construa uma existência de valor, uma existência de realização, de prosperidade. Então, o livro principal a ser entendido é a nós mesmos. Diversas são as ciências, as metodologias, os conhecimentos que nós da Critério nos apropriamos para entender profundamente esse aspecto do indivíduo, do humano, da vida. Mas a principal delas, que é a ciência ontopsicológica, ela procura resolver o fato em si da existência. Ela se preocupa e se interessa pelo humano na sua evolução criativa, para que ele encontre a sua maturidade última e viva assim uma existência, esse arco de existência, do modo mais valoroso possível, mais conectado com o seu ente ôntico, com a sua alma, com aquele projeto que a natureza o colocou. Porque assim, resolve os problemas, resolve as circunstâncias, apesar de todas elas, vive de modo intuitivo e criativo, e com sanidade, com saúde, com mais prosperidade. Então, essa ciência, essa metodologia que está por trás de todo o trabalho que a Critério desenvolve é se preocupando com o humano sadio, com o humano criativo. Aquele que, na medida que se desenvolve, contribui também para outras pessoas e para a sociedade ao redor. Porque a gente vê tantos problemas hoje em dia na nossa sociedade, tantas dificuldades, tantas situações, justamente porque está faltando essa conexão com esse projeto de natureza, com essa alma, com essa parte vital, saudável e criativa do humano. Porque quando o humano está nesse fluxo, quando o humano está conectado com essa dimensão, ele não precisa fazer guerra, ele não precisa enfrentar o outro. Basta estar conectado com o todo de si mesmo. Bem, por natureza, todos nós somos perfeitos. A natureza, a vida, o ser, tem uma ordem, tem uma proporção. E essa natureza criou cada um de nós dentro dessa ordem, dentro dessa proporção, dentro dessa perfeição. Existe um modo de viver que é prazeroso, que parece que as coisas fluem, que as coisas acontecem como precisam, tem saúde, que tem sanidade. E isso é da natureza. A vida nos colocou para viver dentro dessa ordem. Existe uma passagem aqui desta obra, o Manual de Ontopsicologia, que diz o seguinte: o ente ôntico, ou seja, podemos chamar como a nossa alma, é parte intrínseca do iso de natureza, daquilo que é conforme a natureza. Por isso, é igual ao interior do holístico dinâmico do universo. Vai em seleção temática vencedora, com o igual da natureza. Existe coincidência entre a minha sanidade e a sanidade ambiental. Uma vez que, em um sujeito autêntico, as condutas estão em conformidade com o iso de natureza, ele é um homem sadio. Ou seja, na medida que estamos conforme, que somos conforme aquilo que a natureza nos colocou, somos sadios. Somos plenos, somos completos. Mas aí vem o questionamento. Se a natureza é perfeita, nos colocou de modo perfeito, dentro de uma ordem,
por que ainda assim nós erramos, nós temos dificuldades? Por que ainda assim há tantos problemas na sociedade? Por quê? O problema do homem está nas suas convicções internas. O problema do homem está em agir contra essa própria natureza. Mas quem é que decide agir contra essa própria natureza? É o eu. É a nossa consciência. É o nosso eu lógico histórico. Porque a natureza está posta, completa, perfeita. É a nossa consciência que decide, que decide contra essa natureza, essa ordem. E são essas próprias convicções fixas, rígidas, que fazem com que a gente repita e a gente erre e vá contra aquilo que é para nós. Agora uma passagem dessa obra maravilhosa falando aos jovens, que é uma coleção de diversas obras. O nosso orgânico, a nossa vida é feita bem. É uma lei universal, verdadeiramente uma obra-prima. Então o que é que não funciona? Na realidade de cada homem, quem administra tudo aquilo que cada um vive? Quem? O eu. É o eu que não funciona. A natureza é feita bem. E aí tem uma outra passagem. Carro, fazendo uma analogia, o carro é feito bem. É perfeito, tá ok. Mas é o piloto que erra. É o piloto que deve iniciar e começar tudo do início. Substancialmente, se se quer ter o sucesso, aquele verdadeiro, aquele genuíno, sem a metanoia não há como fazer. Ou seja, a metanoia, sem a mudança de mente, sem a mudança da mente, não tem como entrar nessa lógica da natureza e ter um sucesso verdadeiro, sustentável, genuíno, que dá prazer e satisfação para a própria alma. Substancialmente, em vez de proceder com os conhecimentos base elementares do ensiônico, os seres humanos avançam com as construções elaboradas por um eu consciente que é estruturado por todo aquele complexo que chamamos doxa. Ou seja, doxa, a opinião, as convicções, o social. Então, a gente erra na medida que a gente é convicto de algumas ideias, de algumas opiniões que em geral está relacionada à sociedade, a doxa, o que os outros pensam, o que os outros determinam, ao que os outros acham certo. A gente acredita naquilo com fidelidade. A gente coloca a nossa energia, coloca a nossa inteligência e nosso potencial naquilo. E a gente erra. Então o mal não é o externo. O que é isso? Coisas acontecem externamente a nós, existem problemas difíceis, existem momentos da sociedade difíceis, mas é sempre o sujeito que decide internamente sofrer aquele mal ou não. E aí vem uma passagem muito importante, que é entender. Então, como que, apesar de todas essas circunstâncias, apesar de todos esses momentos, de todas essas informações externas que estão nos rodeando momento a momento, como que eu me mantenho íntegro? Como que eu me mantenho no meu ponto vencedor? Como que eu me mantenho conectado com a minha alma? É por isso que é fundamental, um processo muito profundo, contínuo, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de olhar para si. É preciso uma cultura viva, uma cultura verdadeira, que nos dê fortaleza para não perder o ponto, que nos dê fortaleza para nos mantermos na nossa direção, no nosso caminho, conectados com a nossa natureza, com o nosso instinto vital, que momento a momento diz aquilo que é importante para nós. E aqui na obra Genoma Ôntico, Antônio Meneghetti fala sobre a cultura viva. Com cultura viva, entendo uma cultura que faz vida, aumento, sobretudo saúde em sentido médico. Além disso, faz uma abertura metafísica, isto é, uma iniciação que carrega dentro as causas que ativam o real. Então não é uma cultura de massa, uma cultura que a gente ouve por aí, comum. Não, é uma cultura que nos regenera. É uma cultura que nos coloca
nesse íntimo de nós mesmos. E é essa cultura que a gente precisa buscar e que a gente precisa continuamente nos nutrir. A ciência ontopsicológica é uma técnica poderosíssima. Pode transformar o nosso modo de conduzir a nossa existência. Mas é uma técnica que precisamos utilizá-la diariamente, momento a momento, a todo instante. Não basta o dia vencedor que eu fiz ontem. Existe a chance de que quando eu acordar, eu errar. Então eu preciso me posicionar o tempo todo. O tempo todo eu preciso notar, é pra mim, não é pra mim. É pra mim, não é pra mim. É uma técnica que a gente usa e que abre novas dimensões da nossa vida. Novas dimensões de nós mesmos. E assim alcançamos uma maturidade, um desenvolvimento, uma alegria de viver com profundidade, com conexão com a nossa alma. Eu espero que, através desse estímulo, com este vídeo, você se proponha a algo novo. Você se proponha buscar se conectar com essa parte ótima que existe dentro de você. Nós podemos te ajudar. Todos os cursos que a Criterium oferece é justamente para que você tenha toda semana ou a cada 15 dias momentos sérios, verdadeiros, para se conectar com essa parte. Para que você enfrente todas as circunstâncias, todas as adversidades que você vai encontrar sim no seu dia a dia, porque é assim que funciona a vida. E quem quer vencer vai ter que passar por muitos problemas, vai ter que passar por muitas situações. Mas tem como passarmos por essas situações sem perder a nós mesmos. Agradeço por ter ouvido até aqui e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com quem você acredita que pode contribuir também. Compartilhe, curta e se inscreva aí em nosso canal para ter acesso a mais conteúdos.